everyone. Thank you for being with us from the first day, and now it is the fourth day, and the last session, in fact, of the last technical kind of a session. After that, we will keep discussing this issue, and we'll get your inputs from you. So, like Professor Shinwari has already mentioned a lot about the what should be the ethics and what are the what are the concerns in the academia, what are the major issues. So we will build on that in the next 40-45 minutes. So the topic will be that what are the good practices in publications in academia, what are the good practices and what should be the norms that we have to follow in academia. The brief contents about the publication ethics. Publication ethics, we will deal it in general because the whole of the publication enterprise is not only the author, it is reviewers, it's the editors, and it's publication agencies as well. So that's all constitute this publication enterprise. So we will discuss it briefly overall. And we will discuss the peer review issues. What are the problems? What issues that the reviewers are facing, and what and due to that, what are the whole of the academia are facing. Ah, publicador ito kuliah barak si research papers ele precisa bayan ini maka cientista sila hotu akademia sila images iha hariba papers ni publicada etika publicação ini importante ya iha pesquisa publicação da enterprises importante iha nabem makla etikun ni sirabela hanesan sa listraga e Marcelo Vale processo ba iha revisão ba outros fontes ni nessa publicação de que harus lahat ini isa ni proses ida editor harus ini terbuat yang papel na revisão no harus revisor iha manuscrito de compreensão numa revisão refere importante bahaya standar itu buat papelnya ini importante ini peneliti jurnal editor satu monitor ini bisa meeting que budget técnico namos científicos namos étnico ele e a identificação lolos by the name depois dados yang vai a misconduct personal ini ida junto hadiah ini revision ini hari jurnal prepare ini iha sebenarnya kere komentar confidencial iha editor ini reviews iha outras sponsor ini iha de regra jabanya papel serbara inclui código monetário acadêmico acolher quando vários pesquisas publicadas. Isso vai haver a revisão spirin saída. E a cientista senior cernene hanesan famoso aba iha halo manuscript subai a revisão peer ka outras fontes né então será raramente dalam rumah nunca halo hanesane tambah sila interfere host linha serviço RASIC ya produz barak libas kami sekitar RASIC Japang kali itari revisão nebe maka revisão botos fonts nebe falso nah sila halo revisão sila hari kusia editor rumah durante o processo de review bapir ne RASIC jadi hanes basira revisão botos fonts nebe falso gente sila ba iha jurnal era uma ghostwriting ini forma escrita fantasma se revisão do som ini saída
Da rumah Hannes sampai a Pirne review hans escrito fantasma acontece mais cientista manuscrito sendiri maka ser aceita tia on Hannes revisões jornais editores graduados durante circa postdocs e as semelhanças grupo de pesquisa maka ketika si bos writing ka emang bono Hannes sampai escrita fantasma ni Hannes la ethical moralmente niya nasa tipo acadêmico. Formos valos sa autor se del refere ba ia científica existentes fornece a emails na be falso email address na falso. Autor se nila se refere a recomenda ba ia revisor serne refere ba ia be fictitious reviews sirasang fictitious ne. Suplemente ba sa hostia email address na be ia. May relasyon sa normas akademiko siya husto. Balo han sa lakonese, mahirap buka lahetan, no parte da tulog na offer services mas furnish by revision. Natikis ni may maka-suspitas, halos sebut sila junior, dibe saya si halil paperan sa editor, ay ita identifika suspicious ni. Kasi ita iyan na ito ni, kami ni review na publikasyon sa luto, may sa ida kata kiha botira ni bem itu sepeda aconteceu. Kira itari reviews ni narang sa lahat ni online. Ini sesuatu bukan hanya sira ida to recommend visual series bem maka extra estranhamento difícil, né? Kita yang online. Pois estaria dentro da rumah. Kita buat, por exemplo, hari dihira submete itu manda nasaba review pois ya prepare reviews ni ya reviews ni atau iha oras bangilaran pois yang kata sila rin yang kata ka ini laya error teknik ke rumah por exemplo laya error scientific ke rumah sila atau hari ini atau hati ini maka usaha editor dia habilidade para hari ini conferir buat rumah autor fornece email ke plataforma tercero ya email address tercero itu tiene que más debain saya autor pusat por email address revisor revisor service for ini itu saya questão da rumah masa ita identificar ini kari kebetulan ita tidak acontece revisor service for ini ita buat sudah ya tambah ya pp partikular rumah Ucapnya itu ba publicação kita buat hati nih kata iya revision sebab papel ane iya sirap koko atau manipula buat rumah revisor si hari ini si halo argumentos terus publicação refere sira mengira refere tem considera questão refere deve las práticas sala autor koko atau manipula revision refere aspek sila how mention yang antes maka nessa how menciona onamba tema banyak tempo atau harus papel papel sira tambah pandemi COVID-19 ini tambah sira bela na isang soro dilema brutal lumay mala responde
cientistas ia revisão outras fontes, né? Nebe maka vídeo teves que para os teves do que nessas também a vida nebe incomodada teves. Ne susare sila layak tempo atau revisão ainda ne bela impacto teves foi impacto negativo teves. Temos de artikel ser nebe halo revisão, não menciona tem quando verane. Receita restaura pe ihave revisão outras fontes ne. Selama kita halo maka kita nesam resources satu prosesso ini considera nesam moeda de ciência serviço voluntário de comunidades misal itulah insentif direne se itahare incentiva a revisão espírita diriginya se kita papel ne bem maka moeda de ciências ne ita iha incentiva no ne redesenho. Dapat hari website yani papel cerebral nebe ita buat hati ni pratica ti ona ba COVID-19 ini ita buat le artikel relation COVID-19 ini ya ragionam sendiri lalu barak ke relation ho di situ buat hari ona ba apa pekerjaan tekniko ya peer review siaran ini aspek serok maka revisor peer ini revisor artikel ini terus cerita maka por ejemplo Tidak berpikirnya Alexander Roma same papers ba masih harus general beda Alexander bele same papers di ba ya kontrar se ema Roma yan ba ya dalam Roma ya same ba efeto tere es se kita katakan ini itu buluhan Islam homofilik di problema ini prejuízo responde ba mana ba ya sentimento kali tahalo sini seirane setelah spesifik género harus langsung próprio considera idane fora de gênero lá itu considera diversidade fora região marcar idane isme bem maga itare artikel husi nasane mikali ya safety tripano mais review idane editor ser informado quando identificar autores mengira a ser caricatura pública papel particular uma vamos autor lahat ini dalam barak tuir durante prática di aktivis sila precisa cari idane autor ka editor ka revisor então segala informação mengira kona ema submete papel Batnya mahal sinabi sila ini atau bane reviewers lahat ini autorização se harus number ini ya standar akademik nebe mai ya se considera tem que vai ini se autor hatin informação quando ini se servirare parcialmente uma informação nebe que ia basicamente informação irrelevante argumento ini revela identifica informação Bahia editor significa ser líder Bahia editor parcialmente
nessa modal para publicamentos, nessa reviewers lahatene, editor lahatene reviewers, editor lahatene kono audio autor, ini mak pontos, ini be, iya, que mitiga ne, termos de revisão adopta artikel, hari kedua autor ya, nabe maka autor ini se não se sai autor ya. Nabe maka mesan autores científicos devem se identificar nomos reconhecer individuais do contribuinte Bahia pesquisa publicado. Autores recebem essa significância. São os né? Essa cultura diferente de uma autor específico de normas e práticas bem diferentes e há disciplinas minhas, labs, nas culturas. Nessa influência teve essa e há tempo presente né? Eu ciência colaborativo, ah, grupos continental, intercontinental nível Luan Teves, as alturas né, saya prominente. Por exemplo, se uma ideia grupo ini, ini mah problema lebih nasoro, especialmente iha intercontinental. Pasti itare direba equivalente vai pesquisa modelo refere, por exemplo, se ita outro nível lá envolve outra comunicação de agora, não se acontecer, no será necessário a promoção, a promoção cidadã, saya, ini importante. Será uma característica de destaque a autoria, anesan atribuição de impróprio o crédito, né? Durante ser Bárbara, se ve que toma un papel mayor ser los autor, nilai etika, ini problema. Depois submissão a multi-autor de publicação sem concordância de autores. No caso de autores lá tem, né? Para ver, né? Submissão e outro maba e geração fone lá tem para ver. Depois dari cross authorship, né? De problemas. Nah, itu simak atau buka hetanya dan ini. Aparat halo edukação beda nih. Se halo, halo ba itu plataforma ini. Além nih, lihat na TV, ya, importante tipo grupo, a atribuição, etc. Né? Por exemplo, a sistema, já masalah prático abu berumah,
força niya sa grupo ng estudyo. Gani buat natin katag questão importante bis. Pero ja questão sa hamon sa ameaça, mas pa ameaça direta, himati tiba emane katag na si ito mo pero ni hawlak ko ato pero magtengki halo ya autor yan iha científica arena cara magtengki halo magtengki promover princípios awareness honestidade integridade não colegialidade atur tengki iha regras geral tem que contribuição substancialmente ba Emma depois minha futura responsabilidade de pesquisa e respeito ao todo tem que responder né os autores os papéis né tem que responsabilidade nessa saída de e a pernelaran tem que responsável berani esse cara que levou tudo no bem makan ya acontece uma falsificação rumah da tesis de discursos autorianian tem que ir aí na livraria livro ida cultura ética ini autoria mantém livro ida de publicação né ética iha fatin colega iha escritório é nomos conselho terceira cultura pois koko diskuti ya autoria ne bahire plano itu buat decidi autoria ne molog di hafu itu buat artikel nesse itu buat atene hema estudante se lê buat sana bilia nesse engajamento mo siya ba ideia ne itu buat prática maka nisan sira plano bahira halo pesquisa ne buat todo ne be ya emani itu buat livro sira contribui para pesquisa de maneira ba ideia contribuição significante. Depois decide auditório homólogo de aku artikel para artikel. Saya coba tahu plano ini ini cobre aku mau kahu artikel autornya dulu sessões disputas ini importante práticas tem que aku itu review page ini serviço de negociação precisa ser honesto e a comunicação ser selo tem que ir a honesto comunicação tem que ir a uma sessão
aktivis untuk prevenir stigma, ya publicação de dilarang, de papéis, papéis dilarang. A aplicação de bele agrava stigma, ang soro população de rumah. Dalam rumah, saya ya buat mobil lagu Allah cara kayak diskriminasi. Lahat ini kono bedane, utang kita kita bela hari ini bedane, atau harus saja. Durante HIV ini, infeksyon, pihak COVID-19 ini yang suatu memang hari yang stigmatisasi ia itu asal belasan teenagers era itu hari itu nih ya Middle East nih ba ini itu penting ki kritikal ki thoughtful mengira hili itu dengan palavras belasan balu kultura terbaru accelerate ya itu perspektif sebenarnya OMS nemos hari ba iha narang virus jernih naran atau prevent diskriminasi hari ini kata por ejemplo ya Middle East ni respiratory syndrome ini ikan sebetulnya kriya Middle East ni sa hamoso comportamento discriminativo mas ho introduz guia ini atau para be práticos ya idane ya to reduce stigma no impacto negativo na sa tao temos vírus direciona a soro regiões que mais Mira ema Korea isang de virus China niya ini exemplo ira sa COVID. Kung gusto niya stigma niya, hamin stigma niya. Alam ito sa halo, kaya hari ba racism, discrimination, totonya di how dia warla dia, pues iha konteks COVID-19 niyan, in termos de população Pacífico asorgane himani, alam ito halo maka hari dani how dia, alam ito halo, promove coerência entre EMA, unifica EMA, promove diversidade, de ver o mundo mesmo. Tapi ser kuliah mau pelajar plágio, né? Plagiarismo de plágio. Kita compreende né basicamente. Essa não, tá? Não matéria no selo minha, né? É bolo plágio, plagiarismo. Se eu treinar para ser um serviço, se eu uma ideia, presente em selo serviços, ideias, nesta bot na minha raça, saying hanesa ho persetujuan Sirniang kan lah ya fitur sang Sirniang ni
cientistas era oh, juvenil junior lah sana pelajari fabrikação formação plagiarismo ini e a fabricação a falsificação manipula material pesquisanya depois plágio mosaico no modo a patchwork ini plágio mosaico misturado e serviço de um selo que é meio selo maka simple parafraseada sem a situação própria. Área plagiarismo completo nele envolve copy-paste serviço original, lihat ini yang lefang jatuh, pois tidak berterima trocar itu maka autor senaran. Itu self itu boleh auto plágio né acontece menjadi takut copy itu buat ini yang literasi ya. Mas Teluk, anusan publicação iya forma online ka ho imprimidos, deve definir ona hanesan da publicação si papel, nebe sobreposiciona substancialmente ho nebe ma publicazione. Hanesan pedaço salamene forma ida, si constraints ka limitações ida. Ini saya magni. Ni hanesan fahe manuscritos ba iha pesquis balo. Ela compreende que ela entende significação dos serviços, né? Nível de luz de ona. Kalau ya, kadang acontece maka how how que pedaço é jornal refere. Iha reconhecimento bem ética reconhecimento nessa área. Deve que ela é bem-vindo. Ela aceita. Ema bruma nebe la parte neba. Ini maka kita boleh kata kelaya reconhecimento nebe maka la aceita. Iha prático nível ético. Itu tem que hati com a virane, tem que preocupar iria ne unsa em termos de reconhecimento né. Karika tabot aseto ne kalai. Teruma organização da iha plataforma nebe maka ita iha sirahate tina se existe maka se contribuição da iha pesquisadores pelo você usa seminário sem aprovação, aceitação, nível como a credibilidade makaster da minha serviço. Comportamento oportunístico bahetan credibilidade. Ita ya yang ada nível de lá ya merece bahetan ini. Maybe ni comportamento oportunístico pouco buat dia gaya atau hitang husima partikular rumah bisa sebenarnya devotamento bani sistema repelaran tu menciona propriamente banheira de conhecimentos gane devido se itabot lá né tem que reconhecer de maneira organização tem que ir à citação do Bahia reconhecimento né citação né éticas né
Ini tabolo hasan si Emane, grupo autores, karena acontece maka seria grupo autores ternebe aceita atau cita a papéis do selo de União, né? Mesmo a licenciar la inapropriado completamente. Pero mas será acontece maka os autores, atau atau citasi yang jurnal ini in general, editor siga revisores não sabe bem justo atualmente ser minha serviço artigo submetido. Saya cita asli ya pesquisa nih tambando husti nasa board bersita sounds nih itu sa buju ya. Editores nih hustu autores sira kona ba papéis lubukida nebe maka nia edita da down atau cita iha sound barak ini ya. Iha exemplos baru os 50 hemos sugerido será muda títulos os papéis devemos ser menciona aí semelhante a serviço. Nilai etika tem que tomar atau atenção begini. Autocitação ini hari selukam Narum ini acceptable, aceitável. Narum at hari mo sa semana bihan kontra malu. Di grupo sendiri mag hari ba iya sistem repere. Namun ini mag tingki halo sa sound ya nebe mag close. Sir itu usi da neba netan sarap sentir sir halo. Inflación ka ese fale individual situação de contra situação. Jadi ini bela legitimas Baiha halo referências a Cirilo quando descoberto, se são acontecer e artigo ida banhira autorreferências de selo a justiça nem publicação rasinha. Itu nila do importante mas ema hati ni hati buat rumah, sebuting hati ni espiritu, penting universal, lima hitan visual universal. Sem si cientista sira nebe maka cita autocitação extrema, né? Revela iha anda base dados fu. Ia dados nebe maka ia lista mais ou menos 100.000 pesquisadores né hatu kata ka pelo menos 250 cientistas iha halibo acumula ali 50% das citações posisi yang arasi. Mani akademiko sir cita semuanya papel asik
Rata-rata nih 56% livros falei acadêmicos feitos Shirahalo, né? Jadi eles são os autopromotores, né? Dan sekarang kita hari yang katakan model parecer ka pública, tareba iha bias ke prejuízos by publicação, né? Ya aspek resultados ini publicação de prejuízos nem ida husi ameaças na que ATB validade na modo pesquisa científica né até maximiza citação né jornalista ele atau um, publicades pesquisa né ver resultado positivo. Publica de resultados né ver tudo não sei estudos descobrimentos significantes no balanço e a descoberto no inser teve a prejuízo termine e a favor de resultados positivos. Ini importante atau publica resultados negativos deve ser desenvolvida em termos negativos e positivos. Aos autores, deve feita o jornal sini. Publica artikel sir nebe maka kira monta tenane. Pratica kata ka deve hari emasir comportamento. Racionalização memos ação anético. Yang lebih involve iha malpraktik. Pokok hati justificação, autojustificação. Iya, dados envolve ba publica data baratang estatal sa publicação são de dia kawakara ka imane atau tene iha promoção de beka iha equivalente ali ke buat rumah ini halo terus racionalização ini importante instituição home conduct tem que mentor e maestrar serne kalau iha tempo tem que ia on time yan ba how kopia hala iha hala ini ito na ho maneira próprio e da mesma que a sentir de justificação né kita precisa to address quando vida ida tá dari aspecto acadêmico malpractice ha highlight yani control cheating a ciência ida ne bumi teves importante teves vai tinatoro liba tinaro liba may ita comprende kata sada maka control cheating nene ne estudante se recrute parte da tolog nene o di halau se nene serviços o carga ima ida to kere haune papers no hakara katu selunia bayrane hakara katalune ya indústria yani deve booming se oferece serviços se
Companhia CNB maka halu idani sehetang osan sehetang idani akademik market bagus variety ini by research that sounds PhD ini. Ini highlight ini laos isu dari students mahal ini isu nebe maka luan pela agensi government financiamento government autoridades regulatórias yang leadership da educação alto superior tem que resolver ini informamos anessa sira be serviço de leis ni relação de lei ni contra cheating nemos anessa minha sebaia segurança público por exemplo doutor engenheiro ou ema ida iha degree serta rumah dia buat tidak benda selu tidak berani dia buat rumah ni memang prestisnya hari bersih ni akademik ni memang maka itu yang kita standar tu also itu berbahain hari bahaya slide hari itu sira ifin jadian ini yang Hanoi yang kono bedani publika nomos model Paris impact factor sa akademiku no assessor iha members que refere kita hari impact factor sa ini definição de impact factor saída. Depois kita hari promove práticas raise awareness. Depois pressão vai outras fontes karena untuk akademia, ciência, alternativamente você tem que ser modelo certo tem que levar. Identificar yang pulse code, ini material ini lah aneh saya ini hari saya usamia mau terus lalu usamia no saya ema ida nebe maka publica por exemplo academia harus profissional atau hitam fundus nebe laos nih tem que ter em conta que laos nih tem que ver identificar e me refere pelajaran tem que halu makne publicação tem que dia que tecnicamente científico no base ethical cumprir regulamentos no princípio ético assur comportamentos que viola éticos nebima aceita teona como padrões legais também relata pontual resultados respectivos ser resultados também do câncer na espera isso se hal salah akademik ini bukan stigma material tradisional ini saya sekia bergadu hamu tu kahau bergadu barat baik itu sama ini